Sobre a lidocaína, todo mundo conhece, quem é anestesista, a primeira coisa que escuta falar é sobre a lidocaína. Isso daí é um éster amida, que é sintetizado, foi sintetizado aí a partir da folha da coca e já foi usado de várias formas e hoje é usado sim como um anestésico local, é usado sim como um antiarrítmico, é usado sim como um analgésico sistêmico e tem sua ação anti-inflamatória também. Pois é, vocês não sabiam disso, né? Mas a lidocaína tem essas suas várias facetas que pode ser utilizada. Então hoje a gente vai ver um pouquinho e conversar um pouquinho brevemente sobre essas ações. Mas antes disso, vocês já devem ter visto esse quadro aqui, é um mapa de estresse cirúrgico e anestésico. Acho que muita gente já viu esse mapa aqui mostrando aí durante uma cirurgia quais são os momentos de maior estresse, você necessita maior analgesia. A gente tem essa linha aqui que teoricamente deveria ser a concentração do fármaco anestésico no plasma. Não estou especificando qual que é a técnica anestésica, qual que é o fármaco anestésico em si, mas deveria ser a concentração, seja inalatório, intravenoso, adjuvante anestésico, seja lá o que for. Mas essa é a concentração que deveria ser no plasma desse fármaco anestésico que a gente está tratando. E aqui embaixo a gente tem um mapa de estresse cirúrgico. Olha só, intubação. Quanto maior aqui a gente tem os picos e os vales, é a maior necessidade de analgesia, é o maior estresse álgico durante o procedimento. A incisão cirúrgica fica abaixo da intubação, olha só, tração de peritônio, movimentação durante a cirurgia e os planos aqui de recuperação. A cirurgia não é um linear de estímulo álgico, nem mesmo a anestesia é. Quem trabalha, quem estuda realmente anestesia intravenosa sabe que a concentração plasmática da anestesia intravenosa vai variar durante o procedimento e a infusão desse fármaco também varia pela questão dos compartimentos, os 3 compartimentos onde o fármaco se distribui, depois se redistribui. Então quem estuda isso sabe que existe essa teoria dos 3 compartimentos e é assim que se comportam os fármacos anestésicos. Os fármacos inalatórios também se comportam de uma certa forma, onde ele precisa se locomover aí pelos vários compartimentos também no organismo, não apresentando uma concentração plasmática aí linear. Então todos os anestésicos aí vão apresentar uma variação de concentração plasmática e as infusões anestésicas. Quando a gente fala de infusão de anestesia venosa, a gente sabe que, objetivamente, a gente trabalha com uma anestesia alvo controlada, ela não tem uma infusão linear, justamente por conta do modelo tricompartimental. Então, essas infusões elas são diferentes ao decorrer do tempo, né, com infusões, com taxa de infusão diferente, justamente para equivaler, para manter essa concentração plasmática alvo desejada que a gente está colocando ali. A gente sabe que é muito difícil isso nas nossas espécies animais, os cães e gatos. É muito difícil, a gente não tem ainda modelos específicos para as várias espécies devido à variação dentro da mesma espécie dos indivíduos, né? Varia muito e existem alguns trabalhos sendo feitos para a gente ter alguns padrões aí de infusão dentro da anestesia intravenosa, mas isso não tem muito bem estabelecido ainda. Porém, eu queria mostrar isso daqui, o mapa então do estresse cirúrgico que acontece durante o procedimento anestésico, os vários momentos. E eu queria mostrar e especificar dizendo que a intubação é sim um momento de grande estresse durante o procedimento anestésico e cirúrgico, e aqui eu tenho que me preocupar em oferecer maior analgesia, oferecer maior inconsciência, uma grande analgesia, uma grande inconsciência, um grande conforto para o meu paciente, porque as repercussões que podem acontecer aqui durante uma intubação podem ser grandes repercussões hemodinâmicas, de aumento de pressão intracranial, pressão intraocular, arritmias, variações hemodinâmicas graves que podem acontecer e dependendo do meu paciente isso pode ser trágico. Um paciente com uma asa maior, um paciente com maiores comorbidades. Mas dentro ainda da lidocaína, além de um ótimo anestésico local de curta duração, de rápida ação, uma latência ao redor de 5 minutos no máximo, uma duração ao redor de 1 hora, dependendo se eu tenho adjuvante ou não. Ela vai atuar ali dentro do canal de sódio, bloqueando o canal de sódio e impedindo a passagem do impulso elétrico, o impulso nervoso dentro, ao redor ou no decorrer do meu neurônio. Mas além de anestésico local, ele leva esse limiar da dor, produzindo então analgesia quando eu uso de forma sistêmica, bloqueando algumas coisas que a gente vai ver logo na sequência. Tem sua atividade também antiarrítmica, a gente sabe que ele é o primeiro fármaco de escolha quando eu estou trabalhando, ou quando eu tenho as arritmias ventriculares, aí ele pode ser um fármaco que vai atuar inibindo que aconteça essas arritmias ou tratando essas arritmias ventriculares, e a analgesia sistêmica. Essa é a grande ação e a grande função que a gente está tratando e falando agora sobre a lidocaína. Além de tudo isso daqui, existem alguns trabalhos mostrando essa grande ação inibindo o reflexo de tosse. Justamente, quando eu faço o uso da lidocaína imediatamente antes da intubação,
eu tenho a inibição do reflexo de tosse, e isso é validado por alguns trabalhos. Esse trabalho recentemente que saiu na British Journal Anesthesia de 2020, mostrando qual que é a ação e a sua eficiência do uso da lidocaína. É um trabalho de revisão sistemática, mostrando o uso da lidocaína na eficiência, inibindo a tosse, sendo usada previamente à intubação e pós-intubação para prevenir tosse no pós-operatório desses pacientes que foram submetidos à intubação e anestesia geral. Um outro trabalho também mostrando também a mesma ação da prevenção da tosse, utilizando a lidocaína, um trabalho de revisão sistemática, randomizado, controlado, mostrando essa ação da lidocaína na prevenção da tosse quando eu faço uso dela previamente à intubação. Então eu reflexo sem uso de bloqueador neuromuscular na intubação. Dessa forma eu vou ter a prevenção da tosse nesse momento da intubação, e muitos autores querem também que essa tosse seja prevenida, ou seja, inibida no pós-operatório desses pacientes que foram submetidos à intubação, e eles querem que essa inibição também seja no pós-operatório, mostrando que a lidocaína também tem essa ação de inibição no pós-operatório, sendo usada de uma determinada forma. Mas a sua ação de forma de analgesia multimodal. A interação então com os canais de sódio, interação direta ou indireta com outros diferentes receptores e vias de transmissão nociceptivas. Essa ação, além da obstrução ali do canal de sódio, também vai ter ação com outros receptores nociceptivos, inibindo então a tosse e promovendo essa analgesia que também acontece. Então a lidocaína, conversando um pouquinho sobre todas as suas ações, ela tem uma ação de agonista muscarínico, tem essa ação de supressão de fibras sensoriais C de vias aéreas, é justamente aqui onde vai inibir esse reflexo de tosse durante a intubação, redução de carga neural em fibras periféricas, inibidor da glicina, tem redução da produção de aminoácidos excitatórios, redução da produção de tromboxano A2. Então, uma das principais ações anti-inflamatórias que também produz a lidocaína é em função da redução da produção da tromboxano A2 pela sua ação anti-inflamatória, então, que vai causar. Além da liberação de alguns opioides endógenos, redução de neurocininas, liberação de adenosina trifosfato, enfim, promovendo analgesia e vários outros mecanismos que ainda não são totalmente elucidados, como que ela faz propriamente essa inibição de tosse e analgesia por si só. Mas ela tem essa ação, além de anestésico local, onde muita gente achava que era só isso que a lidocaína fazia, tem essas várias ações aí em vários sistemas, inibindo várias outras fibras sensoriais e produção de tromboxano, por exemplo, promovendo então essa inibição de tosse e analgesia no momento da intubação. Uma pergunta que me fazem às vezes, que às vezes é motivo de discussão com alguns colegas: por que será que ela inibe a tosse naquele momento da intubação? Será que por conta de aumentar a analgesia ou por conta só de inibir essas fibras sensoriais C, essas fibras periféricas? É uma pergunta que fica e muita coisa ainda não está elucidada quanto à forma de ação da lidocaína nesse momento da intubação. Mas ela é efetiva e ela pode ser utilizada e deve ser utilizada. Por isso, muitas vezes eu não mantenho esse fármaco em infusão, porque eu só quero aquela ação dela naquele momento da intubação. Depois da infusão, eu vou fazer infusão com várias outras coisas, com vários outros adjuvantes. Eu tenho uma série de fármacos que eu posso fazer, podendo manter a lidocaína ou não, depende do que eu quero. Mas eu posso não manter ela e usar ela apenas em forma de bolos no momento prévio à indução anestésica ou no momento da indução anestésica, junto com periglótica ou não. Então eu posso fazer a lidocaína dessa forma e ter uma ação espetacular no que se diz respeito à facilidade, à melhora da intubação, a intubação mais suave, maior estabilidade hemodinâmica. Então as doses estão aqui que a gente pode usar na espécie canina,